E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês estão sumidos aqui do canal, não é mesmo? Brincadeiras à parte, eu dei uma sumidinha aí, tirei umas férias puxadas de um mês. Da próxima vez, eu prometo sumir um pouco mais do que um mês, certo? Brincadeira, pessoal. Vamos lá começar o vídeo. Eu quero falar aqui com vocês, conversar com vocês sobre o valor exato que me fez parar de pensar em dinheiro. Aquele valor que quando eu cheguei lá, eu senti uma paz financeira, uma segurança financeira. E aqui eu nem tô falando de quando eu fiquei milionária, de quando eu enriqueci. Eu tô falando daquela quantia que me fez sentir paz financeira e segurança financeira. Quando eu juntei esse valor que eu vou comentar aqui com vocês, eu parei de ter medo dos boletos, eu parei de dormir preocupada sem saber como é que eu iria pagar o aluguel do próximo mês, como é que eu iria pagar o cartão, como é que eu iria conseguir pagar uma prestação de um carro. Parei de ter medo de imprevistos, porque o tempo todo eu ficava pensando, não pode acontecer nada comigo porque eu não tenho R$ 1 para resolver nenhum problema. E parei de ter aquele medo de perder tudo e não ter como recomeçar. No meu caso, a minha paz financeira veio de duas formas. A primeira foi quando eu atingi 12 meses de reserva de emergência. Muita gente fala aí que 6 meses é suficiente, para outras pessoas 3 meses já é suficiente ali de reserva financeira, só que para mim eu não conseguia ter paz quando eu tinha apenas 6 meses de reserva de emergência. Eu ainda sentia que 6 meses era um período muito curto caso desse tudo errado e eu precisasse recomeçar. Por isso que eu, Eitonilda, só consegui sentir paz financeira depois que eu fechei 12 meses de reserva de emergência. Reserva de emergência, muita gente calcula em cima do salário mensal, só que tá errado isso. Você tem que calcular a sua reserva de emergência apenas sobre os seus custos fixos mensais, ou seja, os seus gastos essenciais, os seus gastos básicos do mês. Se você ganha R$ 5.000, mas você gasta 3 para suprir ali suas necessidades básicas, sua reserva de emergência tem que ser calculada em cima desses R$ 3.000 e não em cima de 5.000, que é o seu salário. Então vamos lá, esse aqui é o planejador financeiro que eu utilizo lá no Passos da Riqueza, que é meu treinamento completo de finanças e investimentos. No caso, a reserva de emergência ela precisa ser calculada aqui em cima desse pote essenciais, que são os seus custos fixos mensais. Para quem é aluno, tem como ver tudo isso aqui. O que é o pote essenciais, o que é o pote qualidade de vida. Se você não é aluno, não tem problema. Para esse vídeo aqui, você vai conseguir fazer com uma caneta, um papel, um Excel básico aí, fazer esse cálculo de quanto custa a sua vida. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse pote essenciais. No meu caso, lá quando eu senti a paz financeira lá atrás, eu gastava mais ou menos aqui R$ 2.000 de gastos essenciais. Eu tinha uma vida bem mais barata do que eu tenho hoje. Qualidade de vida, que é restaurantes, hobbies, essas coisas assim, eu gastava no máximo R$ 400 que eu separava para isso. Mas tá vendo aqui que é R$ 2.000 aqui esse pote de essenciais? Isso aqui eram minhas contas básicas. Então a minha reserva de emergência era calculada com base nisso aqui. Nessa aba aqui de reserva de emergência tem como a gente calcular. Ó. Nessa parte aqui eu vou selecionar o trabalho, a ocupação. No meu caso eu tenho um trabalho variável, né? Tem mês que eu ganho muito, tem mês que eu ganho menos. Eu não tenho uma renda estável. Eu calculei aqui e tive ali R$ 24.000 de reserva de emergência. Quando eu juntei esses R$ 24.000 aqui, a minha paz financeira ela veio de duas formas. A primeira foi essa daqui. A outra parte dessa paz veio quando eu atingi um patrimônio que cobria os meus gastos essenciais. Não os meus luxos, não o padrão de vida ideal, não viagens caras, mas o básico da vida, que eu tô falando do básico da vida para ter paz. Ou seja, nesse pote aqui essenciais, né, que no meu caso aqui era R$ 2.000, quando eu juntei mais ou menos aqui R$ 230.000, quando eu cheguei nesse ponto aqui de ter R$ 230.000 vezes 0,90% ao mês, que é um valor que a gente consegue rentabilizar mensalmente. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou conseguir ter R$ 2.000 todos os meses para sempre, só por ter esses R$ 230.000 investidos. Ou seja, eu já tinha o meu básico ali para me atender durante 12 meses, fora esses 12 meses eu consegui essa proteção aqui de ter R$ 2.000 para sempre. Foi exatamente nesse ponto aqui que eu parei de me preocupar com contas, que eu parei de me preocupar com dinheiro e que eu realmente senti mais segurança financeira. Eu acho que quando você atinge o seu ponto de paz financeira, que como eu falei várias vezes aqui, não é luxo, não é o padrão de vida ideal, não é viver de renda, é apenas a sua paz financeira. Depois que você atingir isso, com o novo dinheiro que vai entrando, você fica muito mais tranquilo, muito mais tranquila para arriscar mais, para dar entrada em uma casa, para dar entrada em um carro, para fazer uma viagem que você sempre quis, para sair desse emprego aí que você odeia, mas não tem condições de sair. E não é porque você chega no seu ponto de paz financeira que você vai deixar de querer ganhar mais,
vai deixar de construir um patrimônio maior. Não é nada disso. O problema não é você querer mais dinheiro. Você pode querer mais dinheiro. O problema que eu vejo é você não saber quanto é suficiente para ter sua paz financeira. A minha paz financeira foi comprada com 12 meses de reserva de emergência e um patrimônio que supria ali os meus gastos básicos para viver. Talvez você precise de menos, talvez você precise de outra estrutura. Certamente muitas pessoas iriam ficar super seguras financeiramente se tivesse uma casa quitada, passasse num concurso, se tivesse uma reserva de emergência de 6 meses. A paz financeira varia de pessoa para pessoa. E mais uma vez, pessoal, o ponto de paz não é riqueza. Mesmo quando eu cheguei nessa minha paz financeira, nesses valores que eu comentei aqui com vocês, mesmo assim eu ainda queria ganhar 50 mil, 60 mil por mês, é normal. Acho que todo mundo aqui é capitalista o suficiente para querer ganhar cada vez mais. Mas o importante mesmo é saber a diferença entre paz financeira e a busca por mais conforto e por mais luxo. Eu tô lendo um livro agora e eu li esse final de semana esse parágrafo aqui que eu vou ler para vocês, ó. A definição mais poderosa de riqueza não é o que você tem. O que realmente importa é a diferença entre o que você tem e o que você quer. Desejar menos pode ter o mesmo impacto em seu bem-estar do que ganhar mais. Imagina a pessoa A, que mora no interior, tem um salário simples ali de 3 mil reais, mas o sonho dessa pessoa é dirigir uma BMW, comprar a maior mansão lá de Alphaville, em São Paulo. Essa pessoa quer ter vários e vários milhões de dólares na conta. Concorda que a distância está muito grande entre o que essa pessoa tem e o que essa pessoa quer? Não dá nem para dimensionar aqui na câmera. Mas aí tem uma outra pessoa que também tem uma vida mais simples ali, de 3 mil reais, mora no interior, mas tudo que essa pessoa deseja é ter uma casa ali de 3 quartos e passar no concurso. Essa pessoa, ela diminuiu a distância entre o que ela tem e o que ela quer. Consequentemente, essa pessoa ela vai estar mais realizada, ela vai estar mais feliz, porque ela sabe que uma hora ou outra ela vai conseguindo, aos poucos, atingir esse objetivo aqui que ela quer. Então, eu achei muito interessante esse negócio. Para finalizar o vídeo aqui, pessoal, a paz financeira, normalmente ela nasce quando pelo menos duas dessas coisas que eu vou citar aqui para vocês existem, ó. Tem um patrimônio. Todo mundo, todo brasileiro sonha em ter uma ótima aposentadoria, em ter um dinheiro na conta trabalhando para bancar uma aposentadoria melhor. Esse está entre os grandes sonhos do brasileiro. Depois tem reserva de emergência. Todo mundo deseja ter uma boa reserva de emergência, um bom colchão financeiro. Aí tem o sonho da casa própria quitada, do carro próprio quitado, plano de saúde, emprego estável. E agora também entrou na lista saúde mental. Saúde mental em dia está entre os maiores sonhos do brasileiro. E o dinheiro está diretamente ligado à saúde mental, pelo menos na minha opinião, né? Dinheiro supera saúde como maior preocupação no Brasil. Metade dos trabalhadores aponta o dinheiro como maior causa de preocupação. Então, se você vive preocupado o tempo todo, como é que você vai ter saúde mental? Como é que você vai ter tempo para ser feliz, para ter paz? Ah, e antes de encerrar aqui o vídeo, eu nem falei, né? As inscrições do meu treinamento Passos da Riqueza abriram hoje, na segunda-feira, dia 12 de janeiro. Se você quer fazer parte, ter acesso aqui a planejador financeiro, que melhora a sua organização financeira para sobrar mais dinheiro, investir mais, esse planejador financeiro eu dou de bônus para todos os alunos Passos da Riqueza. Se você quiser entrar nessa turma, a primeira turma do ano, aproveita, clica no link da descrição e já vai garantir a sua vaga. Esse treinamento é super completo, tem desde finanças pessoais, reserva de emergência, como sair das dívidas, como gastar melhor, até escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, investimentos no exterior, tudo, tá? Tem vários bônus lá para vocês. Clica aqui para saber mais no link da descrição. Um beijo para você e até a próxima!